Beleza, tamo on. Boa tarde, Reinaldinho. Boa tarde, Isa. Tudo bem? Boa tarde. Tarde. Seus lindos. Então, legal. Nosso primeiro dia de debate entre amigos, tema Ou não tão provisório. amigos assim. Não, pô. Amigos, que é isso? Amigas, pode chamar também, se você quiser. Amigues, pronto. Todo mundo é Amigas. amigo. É. Ó, já começou com um tema que a Isa não discorda um pouco, você viu, né? A mordida no canto de boca ali. Ai, meu Deus, sorry. Legal. Depois, tema sugerido, né? Título sugerido, mas que pode mudar. E como Pera nosso aí. Ô, primeiro... João, você tá mostrando a apresentação porque eu tô me vendo. Você tá Não, mostrando... eu ainda estou falando com vocês. A gente ainda está... Ah, tá bom. E aí, como nosso piloto, a gente vai falar sobre a pandemia da Covid, no Brasil e no mundo. Dentro dele, a gente tem a... Por que não passou o slide? Ah, que sacanagem, tá vendo? Já dando pau. Dentro dele, a gente tem a pauta sugerida pela Isa, falar sobre lockdown, vacinas pelo JR, o Juninho, e a CPI pela sugestão do Marcelo. E a gente pode começar como lockdown aqui na ordem que está. E aí, só para a gente ficar com números e não só com opiniões, nada, a gente ter um pouco de esclarecimento sobre números, eu coloquei algumas estatísticas aqui sobre lockdown para a gente situar aonde é que o Brasil está nesse mundo, né? Então, 83% dos países adotaram lockdown, segundo a FGV, e o Imperial College falou que esse lockdown salvou 3,2 milhões de pessoas. E o Brasil é tido como um dos piores países na gestão da pandemia. E aí, Reinaldinho, concorda com esses números? Discorda? Não, Zé, primeiro assim, né? Eu não sou fã de teoria da conspiração e eu acredito que você pesquisou os números e não vou falar que terraplanismo de falar, isso aí é mentira. Então, assim, isso são fatos, na verdade. E eu já tinha visto, e na verdade o que você falou é correto, são fatos esses números. E aí, na verdade, assim, cara, especificamente sobre o lockdown, né? Eu tenho uma opinião que vai na linha do quê? Eu acho que ele é necessário, só que ele tem que ser comedido por uma série de motivos, e aí eu posso explanar aqui sobre eles. E na verdade é assim, né? Eu fiz até a minha própria mini pesquisa aqui. Na verdade, né, do lockdown nem tanto extensivo assim, mas na verdade eu vi assim que acredita-se, né, que a gente consiga voltar ao normal com 80% do mundo vacinado, né? Então, assim, se todas as pessoas do mundo, 80% estiverem vacinadas, acredita-se que as pessoas consigam meio que voltar ao normal, né? Mas para que isso acontecesse, no ritmo atual, demoraria pelo menos 5 meses para atingir 75% da população mundial. E tem algumas coisas que são importantes ponderar do ponto de vista da gente entender se o lockdown é efetivo ou não, né? Tipo, pessoas doentes, né, ainda transmitem o vírus, né? E um contraponto é que é assim, né? Tipo, que é uma coisa que vai ser estudo para os próximos anos. Tipo, o quanto que um lockdown está afetando psicologicamente as pessoas, né? Ou seja, pessoas que estão ficando muito em casa, como que isso está surtindo efeito nas pessoas? E é uma coisa que a gente só vai entender lá na frente. Mas são coisas que, se a pessoa é observadora, ou se, dependendo da experiência de cada um, você pode ver que na verdade, acontece. E eu tenho experiência pessoal de ter passado coisas desse tipo, eu próprio, entendeu? De entender e parar e raciocinar e falar assim, não, isso se dá por uma questão de período estendido em casa. E a gente tem que entender o quanto faz falta, né, o contato humano para as pessoas. E aí, na verdade, a gente entra no seguinte mérito, né? Eu não sei, a gente definiu algum tempo para falar, João? Só para eu entender. Não, a gente tinha estabelecido 15 minutos por assunto, entendeu? Ou Então seja, tá. Eu vou tentar mas vamos desenrolar. Tem que ser embora. 5 minutos, tá? Vamos embora. Então, assim, de acordo com diversos estudos, o lockdown funciona. Isso, tipo, não é segredo, é comprovado, né? Porém, né, uma coisa que é interessante, e tem alguns estudos que entram nesse mérito, é assim, qual que é a extensão ideal de um lockdown? Quando a gente fala lockdown, né,
A pessoa já pensa assim, pô, mas aí vai ficar em casa, vai fechar tudo e tal. E na verdade, assim, tem certos países em que isso foi aplicado dessa maneira, e tem outros países que foi aplicado de maneira comedida, ou seja, algumas coisas ficavam fechadas, você podia, tipo, sair na rua e de uma determinada maneira ou de outra, né? E na verdade, tem alguns estudos que mostram o quanto foi efetivo, né? Cada uma dessas ações, assim. E aí eu dei uma olhada num site lá na nature.com que tem um estudo nesse sentido e que diz que, assim, tipo, por exemplo, uma restrição para pequenas reuniões é 83% efetiva no intuito de combater o contágio, né? O fechamento das escolas, 73%, então é bem efetivo. Fronteiras, aí já vai caindo, 53%. Reuniões em massa, 53%. E transporte público, por exemplo, que é uma coisa de muita controvérsia aqui, 11%. Mas Né? isso de contágio, você fala de transmissão? De transmissão. O quanto ele é efetivo para inibir a transmissão do vírus. Uhum. E, na verdade, é um estudo que considerou 4 fatores lá, e ele só falava que só quando os 4 fatores fossem congruentes, eles dariam assertividade desses números e tal. Então, é só um exemplo para ver. Então, eu acho que eu quero entrar muito no mérito da discussão, no sentido do que, quando a gente fala lockdown, eu, particularmente, não acredito que um lockdown muito extensivo, assim, de tipo, fecha tudo, é tão efetivo. E beleza, aí você pensa assim, tá bom, mas se a gente não tem assim pesquisas muito extensas e tal, então é melhor pecar pelo excesso. Eu pensava muito isso no começo. Eu falava assim, então é melhor ficar todo mundo pecar pelo excesso, fique em casa super mega controlado, porque depois quando morre alguém que você conhece, você vai pensar, porra, por que eu não fiz, né? Então esse é o extremo, tipo, você fala assim, né? Tipo, é melhor garantir. Porém, existem essas questões do quanto tempo a gente está dessa maneira, entendeu? O quanto tempo que a gente está em lockdown e o quanto isso está afetando a gente, o quanto isso está afetando a nossa qualidade de vida, os relacionamentos humanos, entendeu? Tantos divórcios acontecendo, esse tipo de coisa. Pode falar. É verdade. Eu conheço um monte de gente. É verdade. Mas vocês sabem que eu optei por uma quarentena, né? Eu fiz o meu próprio lockdown, mas eu não vejo que nenhum estado do Brasil fez um lockdown tão pesado como a gente viu na Nova Zelândia, na Europa, né? Então, assim, quando eu vejo a palavra lockdown e o pessoal indo contra o lockdown, eu falo, cara, mas a gente nem rolou esse lockdown aqui, sabe? Em São Paulo, por exemplo, não rolou. A gente teve medidas restritivas. Exato, a gente teve lá o projeto do Dória, né, que tinha a fase roxa, a fase vermelha, a fase laranja, que foi uma... Eu achei legal as medidas restritivas, tá? Eu concordo. Tô dando meu braço a torcer aqui com o Dorinha, João Trabalhador, mas eu não vi que existiu lockdown no Brasil. E aí eu vejo as pessoas indo se manifestar contra o lockdown, eu falo, que lockdown, gente? Então, eu não entendi. Assim, eu entendi algumas pessoas falarem da economia, né? Eu acho que o maior debate que existiu quando começou a falar de medidas restritivas, porque para mim não existiu lockdown, para mim não, né? Mas para os especialistas não existiu um lockdown muito restritivo, como existiu na Espanha, Nova Zelândia, etc. Eu entendo a parte econômica. Eu entendo a parte econômica, mas o que eu não entendo é as pessoas fazendo uma manifestação por uma coisa que não existiu, assim. Não, é porque é político, né? É porque é político. Na verdade, assim, eu concordo com você. Eu acho que aqui no Brasil a gente está passando por um período, assim, muito as discussões não têm mérito. As pessoas não param e pensam, por que eu estou brigando por isso? Elas simplesmente vão na linha do que aquele político de estimação fala. Então, acho que tem muito a ver com isso que você está falando, especificamente. Eu acho que é exatamente isso que a Isa falou. O grande debate que a gente fica fazendo é lockdown, economia, isso, aquilo, mas ninguém entra com proposta do que fazer, entendeu? Eu entendo tudo que você passou aí, Rei, e para mim isso aí são tudo sequelas de uma medida que foi necessária ser tomada. Porque a gente fala assim, o lockdown vai foder tanto na economia, vai foder tanto na educação, o casamento, isso aqui. Todas essas estatísticas são verdadeiras e ok, mas o que fazer, pessoal? O que fazer? O que a gente pode fazer de diferente? Não, pois é. Teve uma proposta nisso, tá ligado? A proposta foi, vamos pra rua, vamos trabalhar.
Perfeito. E sabe o que é interessante? Porque eu estava até vendo, né? Estava dando uma pesquisada e o pessoal que é contra o lockdown cita muito a Suécia, né? Tipo, fala, mas na Suécia não fez lockdown. Mas, gente, tipo assim, eu sempre ouvi isso, mas sabe quando você escuta um negócio e você fala assim, mano, eu tenho certeza que isso aí é furado, mas beleza. É o terraplanismo do lockdown na Suécia. Mas aí eu fui atrás aqui para entender o que se passou lá. E, tipo, na verdade, gente, o que aconteceu lá foi assim, os caras, eles realmente, eles falaram assim, não vamos fazer lockdown, a pessoal aqui é responsável, cada um faz o lockdown que tem que achar que tem que fazer, de acordo com o que acha que é responsável, e acabou. Só que não deu certo. Não deu certo. Subiu muito o número de mortes lá por percente da população, sabe? Foi 3 vezes maior. Então. E aí os caras voltaram atrás, começaram a fazer lockdown, começaram a impor máscara, e hoje eles estão nessa pegada lá, tipo, não deu certo. Entendeu? E aí, sim, a gente está falando de Covid, né? Estamos falando de tempos em que se tem internet, que se tem informação rodando para tudo quanto é lado. Mas aí, vamos ir para um passado não tão recente assim e esquecer todo esse tipo de coisa, esquecer que existiu Covid. Vamos esquecer juntos. Dadas as devidas proporções, como é que se combate ebola? Como é que se combate varíola? Entendeu? O mundo precisou de um afastamento, por quê? Porque o contágio era muito... E é uma doença nova, né, gente? Isso, no final do dia, ninguém sabia muito o que fazer. Exatamente. Então, assim, se você não sabe o que fazer, se você tem um contágio, se você tem mortes, pessoal, não sabemos o que fazer. Vai cada um para sua casinha. É o extremo. Fazer o quê? Vamos escutar os cientistas, vamos deixar o capitão de lado, né? Entre militares e cientistas, assim, vamos ver qual que é o lado, assim, que pode combater uma pandemia, assim? Qual que será? Não sei. Não. Então, mas assim, eu concordo totalmente. Eu acho que por isso que eu tô falando, lá no começo, eu era muito a favor disso daí mesmo, de pecar pelo excesso. Eu lembro que a gente fez uma conf com o Wagner e com a Thaís, que a gente ficou falando muito disso. E eu falava para eles, que aquilo que eu falei, qual que é o raciocínio? Tipo, sendo bem pragmático, depois que morre um familiar seu, tá ligado? Tipo, e você se dá conta que você passou, tipo, não adianta pegar e falar qualquer coisa, tipo, sabe? Mas assim, a gente tem que entender o quê? Ninguém conhecia a doença e a coisa foi evoluindo. Então, hoje já se conhece muito mais sobre a doença, sobre a forma de contágio, sobre as medidas sanitárias que são mais efetivas, sobre as que não são. Por isso que eu tô falando, eu acho que lá no começo foi importante e era uma... Se eu tivesse, por exemplo, com a tomada de decisão, eu ia falar para fazer também. Sabe, aquela coisa, tipo, você não sabe, você peca pelo excesso. Mas sabe qual que é a merda, Rei? A questão do conhecer ou não é igual. No começo ficou a briga do fazer ou não as medidas restritivas, o lockdown ou não, e hoje a gente tem uma variante Delta que está obrigando todo mundo agora a tomar a terceira dose, num intervalo de nenhum ano. Então, assim, se existe uma campanha de vacinação, não está nem sendo possível planejar uma campanha de vacinação e quais serão as medidas de retorno das pessoas, por quê? Porque não conseguiu se fazer o planejamento inicial. O planejamento inicial vamos todo mundo ficar em casa, vamos estudar o vírus, vamos dar comida na boca de quem não tem agora, exatamente, e vamos estudar isso aqui. Puta, vai demorar 5 meses, mas vamos fazer uma coisa planejada. A gente está 1 ano e meio, né? E nós não teríamos P1, nós não teríamos Delta, nós não teríamos etc e tal, e hoje a coisa saiu tanto do descontrole, sem o planejamento, que hoje você não sabe nem se a terceira dose é suficiente. Cara, assim, eu acho que é uma coisa muito difícil de falar. A gente tem que pensar também no seguinte, né? É o que eu tô falando, independente do que eu penso, eu tentei colocar alguns contrapontos aqui. Se bem que eu até concordo com algumas coisas. Que, na verdade, é assim, cara, afetou a economia. Tipo, afeta a economia. Afeta mesmo. Sim, afeta claro. Pesadamente. Muita gente fechou negócio. Muita gente foi mandada embora, perdeu o emprego. Muita gente... redução de salário. Sim, redução de salário. As empresas estão tirando vantagem disso. Totalmente. Todas as empresas estão tirando vantagem disso, cara. Eu posso falar pela minha empresa, está acontecendo isso, e não é um pensamento, sabe, assim, os comunistas, né, os socialistas vão pensar, não é você não, tá? Eu sei que você não pensa assim, você trabalha na Amazon, pô.
Não, mas assim, os Eu socialistas, tô eles... inserida dentro de um sistema. Ah, Tô entendi, inserida dentro de um entendi. sistema. Eu preciso ser. Eu sou assalariada, pô. Não, mas assim, que o socialista extremo, o cara vai pensar o capitalista malvadão e não sei o que lá, mas na verdade, assim, as empresas elas estão tentando achar um meio termo, entendeu? Elas estão tentando fazer a coisa funcionar, mas a grande verdade é que elas estão aproveitando também, entendeu? Elas estão aproveitando para Claro. economizar, entendeu? As empresas estão batendo recorde aí de lucro, de não sei o que. Lógico, é uma continha básica, né? Você está economizando na despesa, né? E você está conseguindo ter receita, e muitas empresas também acharam que ia cair muita receita, mas alguns serviços não caiu, às vezes até aumentou, entendeu? Então, assim, as empresas estão tirando vantagem. Então, assim, é complicado, cara, é muito complicado, porque se você falar com uma pessoa que teve a vida destruída por causa da pandemia, mas que está muito relacionada a isso também, a pessoa vai ser totalmente contrária e tal. Então, Mas a gente tem que levar isso em consideração, né? É que eu acho que você tem um ponto, e eu acho que uma pandemia, ela claramente vai afetar a economia de qualquer país, subdesenvolvido ou não. Mas o que me incomoda no sentido das pessoas. Lógico que a gente está 1 ano e meio, né? A gente vai chegar em 2 anos aí na pandemia tranquilamente, gente. Vamos lá. Em março, com certeza, a gente chega em casa, assim, com certeza. Com a Delta chegando aí, a gente planejando o carnaval. Mas Já chegou, já chegou. brinca. já chegou, mas com força mesmo. O que acontece? O que me incomodou muito foi o posicionamento do governo federal em relação às medidas restritivas, né? Então, a gente viu o governo federal inflando, né, os empresários, que tem muitos que realmente se fuderam, tem outros que nem tanto, inflamando para ser totalmente contra a medida restritiva e seguir uma vida normal para enfrentar o vírus, né? Então a gente ouviu frases, se você é maricas, você tem medo do vírus, o cara do Madeiro lá, aquele babaca, dono do Madeiro, falando, vamos perder 7 mil pessoas, a gente está chegando em 600 mil. Então, assim, teve uma parte, né, desses empresários, e muito impulsionado pelo posicionamento do governo federal, em não seguir nenhuma medida restritiva. E muita gente não seguiu nenhuma medida restritiva. Muitas empresas sequer pararam. Como a gente está em casa, né? A gente tem esse privilégio, né, de ter empresas que têm consciência e, vamos trabalhar de casa e tal. Então, assim, o governo federal tem muita responsabilidade para com que as pessoas pensam, porque eles influenciam. Hoje o Brasil é um país que vacina-se muito. Por quê? Porque desde muitos anos atrás existe uma campanha de vacinação muito forte, que uniu PT, PSDB, o Serra, o Lula, né? Então, assim, tem um histórico de vacinação porque a gente construiu isso com os políticos lá atrás. E eles influenciam as pessoas. Então, essa influência direta, né, do governo federal em diminuir a gravidade do problema também agravou para a gente não conseguir ter um lockdown correto, a gente ter aumentado muito o número de mortes, porque as pessoas acabaram, não acredito, é um golpe comunista, a China quer destruir todos os parceiros comerciais deles, eu não entendi qual que seria a estratégia, não fiquei perdida no conceito. E essa questão da dicotomia aí sobre a economia é bem o que você falou, Rei. As grandes corporações, elas não tiveram problema em passar por isso. Entendeu? Bancos continuam com seus lucros recordes como sempre e tal, tudo. Então, o grande... Depende do setor, João, depende do setor, mas Depende do setor, Rei. As empresas, elas podem ter tido impacto, mas elas não vão quebrar. Falando de grandes corporações. Caixa, né? Elas vão passar por isso. Mesmo porque o governo injetou trilhões de reais. Grandes empresas. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de impacto econômico, a gente olha para a classe média, pobre, e o pequeno empresariado, o pequeno empreendedor. Esse público, o governo não precisava gastar rios de dinheiro para salvar. Ele teria condições de salvar. Cara, se você, falando como empresa, como CNPJ, o governo liberou o Pronamp. O Pronamp acabava no mesmo dia que era liberado nos bancos. E chegava a proposta na gente? Não. O Pronamp caiu sempre no toma lá da cá, sempre nas mesmas caixinhas de sempre.
as mesmas contas que precisava, e esse dinheiro foi para onde? Foi para investimento das próprias empresas, e não para segurar emprego, entende? Então, assim, o problema... Mas o Guedes não... assumiu essa postura desde o início, né? Que ele queria Sim, salvar as grandes empresas e tal. exato. Então, a questão econômica, Salvar, né? Entre aspas. não vamos ter dinheiro para salvar a economia. João, Eu travou caí? seu vídeo, tá? Travou seu Eu acho que vídeo eu aqui. caí. Não, travou seu vídeo. Opa, voltei. Voltou. A questão econômica nunca foi um problema de ter ou não dinheiro, o Brasil quebrar ou não. A questão econômica foi sempre tipo, vamos ter que distribuir o dinheiro para o pobre, ou distribuir o dinheiro para o pequeno empresário, e não ficar centralizado E as grandes empresas, ao invés de reduzir um pouco a sua fatia do mercado nesse momento, não quiseram, entendeu? Eu entendo que a parte econômica foi muito mais problema de estratégia do que a própria pandemia em si, cara. Vontade política, o nome disso. Vontade política. Eu acho que se a gente entrar no tema governo aqui, a gente vai longe, cara. Até porque eu acho que nós três concordamos que o governo está longe de ter sido, no mínimo, bom no combate à pandemia, tá? Mas acho que a gente vai entrar nisso talvez na CPI lá. Então acho que é melhor, porque senão vai longe. Eu fiquei com uma curiosidade nas suas pesquisas, e eu queria ver pesquisinhas, eu falei. Mas eu queria ver se tinha isso aí, quanto se tem um tempo médio, tipo, falando, o máximo indicado para um lockdown ou para um distanciamento é X tempo. Tinha alguma coisa ou não? Talvez tivesse, porque eu achei alguns ensaios grandes sobre esse tipo de coisa, tipo esse da Nature, que tinha muito detalhe, mas eu fui mais ali na questão da efetividade de cada ação, tinha uns gráficos e eu olhei. Mas talvez tenha, Isa, se você quiser, depois eu te passo. Assim, da parte psicológica, eu acho interessante, né? Acho que a gente já passou um pouco do tempo do lockdown, mas a parte psicológica eu acho interessante, principalmente para as crianças, né? Que os shoppings voltaram e as escolas não, né? Então, enfim, uma crítica também que eu tenho em relação a isso. Mas esse impacto desses 2 anos longe do convívio na pequena infância que fala, não? Esqueci o nome. Primeira infância. Primeira infância. Pelo menos para quem já pegou Covid e já ouviu os demais falando, o pessoal sempre fala que o tempo de vida do vírus dentro de você vai, dependendo da gravidade dele, ele vai dos 14 aos 20 dias. Uhum. Então, num lockdown efetivo e severo, onde você guarda todo mundo dentro de casa, inclusive a parte policial, de entregas e o cacete A4, todo mundo dentro de casa, em teoria, se todos ficam 20 dias enfurnados, esses 20 dias seriam para cuidar de quem está hospitalizado. Sim. E para parar o vírus, né? Exatamente, com perdão da expressão, enterrar quem não conseguiu e morreu. Entendeu? Isso. Desculpa a frieza, mas é isso. 20 dias depois, em teoria, o vírus morreu no ar e não tem mais hospedeiro. E quem está dentro de casa que se contaminou, se curou. Beleza? Então, a partir disso, você, de uma forma estratégica, você ia liberando alguns setores e fazendo testagem, coisa que, de novo, esse número eu não peguei aqui, mas a gente sabe que o Brasil é um dos que menos testa. Você faria um controle dos que fossem liberando e testando para saber o quanto vai reativando o vírus novamente, né? Mas eu acho que a Isa puxou o assunto aí das vacinas, eu acho que a gente pode pular para um segundo tema, né? Para a gente não ficar 1 hora em cada um. O que vocês acham? Pode ser. Tá, deixa eu puxar a tela aqui de novo, então. É que eu acho que vai meio que se encontrar, esse que é legal, né? São vários assuntos dentro do mesmo tema, né? Eu pensei em fazer, inclusive, uma ordem cronológica, né? Lockdown, ou seja, não temos vacina, mas agora chegou o tema em que nós temos vacina, né? Atrasados. Atrasados, mas temos. Então, de novo, alguns números aqui, né? Não estão tão atualizados, eu não consegui pegar, mas é tudo de agosto, esses números. Então, o Brasil ele é o 4º país em termos de vacinação, de doses aplicadas.
Tá aqui, e também quando você compara no G20, ele também é o quarto colocado, mas em termos de imunidade mesmo, né, de Porcentagem. aí o Brasil ele começa a cair bem, chegando ao 68ª posição. Tá aqui as fontes, depois se a gente quiser dar uma olhadinha. Boa. No meu count aqui, ele estava mais para baixo. Tá. Talvez o seu O esteja mais status afundado ou não. é fudidos. Seu status. Não, então, sobre esse tema, né, eu dei uma olhada em algumas fontes aí, eu olhei umas pesquisas, eu olhei no Bloomberg uma coletânea de matérias, eu olhei na OMS, olhei no healthdata.org, inclusive essa parte que você falou, e no CDC, né, eu olhei muito sobre a efetividade das vacinas e tal. E aí, na verdade, assim, algumas anotações que eu fiz aqui que eu acho que são relevantes, né, tipo, são 5,17 bilhões de doses em 183 países, né? Sendo que 33,6% da população mundial já está vacinada. E o Brasil ele tem 200 milhões, 48,6% na primeira dose. Ele ocupa, eu contei aqui, 80, como é que fala isso? O 82º no ranking mundial, está um pouquinho mais para baixo do seu. E na verdade, assim, tem uma métrica lá que é legal, que fala que ele só tem vacina para 48% da população. Isso é uma coisa interessante. Compradas, né? Você fala? Disponível, porque assim, na verdade, tem alguns países que eles estão com esse percente de população vacinada, mas que eles têm vacina para todo mundo, é só uma questão de logística da aplicação. Estados E Unidos movimento é o caso mais antivacina, claro, né? Em alguns países é muito forte também. Isso. Estados Unidos é o caso mais claro, que tem 3 vezes a população dele em estoque de vacina, mas tá claro que eles iam comprar tudo para eles, é claro. E na verdade, eu falei da primeira dose, mas não, o Brasil ele tem 200 milhões de doses aplicadas, 48,6% da população mesmo, mas a primeira dose está em 62% e a segunda dose 27%. E nós estamos assim, atrás de todos os nossos parceiros aqui da América do Sul, os principais, nós estamos tudo atrás. Chile, Uruguai, Argentina, todo mundo está melhor. Gente, custava responder o e-mail da Pfizer? Não custava, né? Foram 100 e-mails. Também eu acho que faltou um pouco de proatividade da Pfizer, entendeu? De colocar as doses aqui e falar... Não, chamar a mídia também, né? Quem sabe, né? Para já jogar no ventilador desde o começo, né? Por favor. Sim. A gente sabe o que está envolvido nisso daí, né? Mas os países ricos... Tô brincando, gente. A Pfizer mas assim, não tem mais do ponto de vista do quê? Ninguém como é que eu falo assim, tão caridoso. Eles querem um negócio, entendeu também? Claro. Eu acho que o Brasil, ele tinha tudo para ser realmente uma vitrine, por conta da aderência da população, né? Então, é uma aderência conhecida na América Latina, que a gente toma vacina de qualquer vacina a gente toma, então o brasileiro não tem medo de vacina, e isso aconteceu por conta das campanhas de antigamente, e isso foi de pai para filho, né? Então, os pais vacinando as crianças contra paralisia infantil, os pediatras, né, fazendo um controle muito rígido na carteirinha de vacinação e tudo mais. Então, a gente tem essa população que adere muito às vacinas, e também tem o Sistema Único de Saúde, que com todos os seus problemas, tem problema, Viva o SUS, rei. Viva o SUS, Jônia. E é o Sistema Único de Saúde que vai proporcionar essa vitrine, né? Então, o Sistema Único de Saúde que é responsável por vacinação, que é responsável por vigilância sanitária. Então, assim, tem várias coisas que o SUS engloba que a gente às vezes não sabe, né? Sim, e o Brasil poderia ter sim sido uma vitrine, poderia ter sido uma oportunidade, mas a gente sabe que é um business. Tanto é que as vacinas elas estão sendo desenvolvidas há bastante tempo, falando-se de pandemia como um todo, né? Mas na verdade, assim, o primeiro país a vacinar com a vacina foi o Reino Unido, foi em dezembro de 2020, entendeu? E aqui no Brasil, a primeira dose... Oi? Dia 17, exatamente. No Brasil, né? Eu ia falar. E no Brasil foi 17/1 de 2021, e foi a do Butantan. E igual você, Isa, eu tenho aí minhas críticas ao Dorinha Júnior. Eu votei nele, eu gostava dele, depois eu não gostei tanto. Ele é muito marqueteiro, ele faz coisas. Mas, assim, nesse negócio da vacina, ele arrebentou, ele arregaçou. Achei muito legal. Ele se adiantou, ele foi lá atrás e tal, porque ele entendeu como a coisa funcionava. Antes de saber se a vacina seria aprovada, se ia ter ou não, ele foi lá atrás para ter alguma coisa na manga, e outros países fizeram a mesma coisa. E longe de ser qualquer tipo de caridade ou filantropia, ele foi por business, ele foi por marketing, mas
que faça isso pro caminho certo, né? Eu acho que não. Cara, olha, salvando gente, pra mim você pode fazer pelado, sabe? Sim, Você sim. pode fazer o que você quiser, assim, salvando pessoas é o mais importante. Gente, e aí, de novo, não, pode falar, desculpa, que eu lembrei de uma coisa. Mas... Não, mas eu lembrei de uma coisa terrível do Dória. Não, brincadeira. O meu outro ponto, de novo, é que o governo federal, mais uma vez, atrapalhou falando que não ia comprar vacina chinesa, teve toda aquela rixinha com o Dória, falando da calça do Dória, blá, 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 enfim. E também, né, não incentivando as pessoas a tomarem vacina, falando que a pessoa ia virar jacaré e tudo mais. Então, assim, eu acho legal, eu tô pontuando isso, porque eu acho que a grande parte das mortes que a gente teve por falta de vacina, né? E quando a gente fala da Pfizer, eu entendo também que a Pfizer poderia ter ido na mídia, poderia, sei lá. Mas, cara, ela tava mandando um e-mail pro presidente do país, Isso sabe? foi força de expressão. Eles fizeram o que tinham que ser feito. O maior representante do país, entendeu? E, é um business, faz parte, negocia. Ninguém tá... A linha que ele foi também de, mas a gente não concordava com o contrato, cláusulas abusivas. Por que será que ele queria Covaxin? Agora a gente está vendo indícios aí de uma possível corrupção. Quem diria que quem roubava gasolina ia roubar vacina, gente? Uma loucura. E aí, tipo, eu acho que é importante pontuar a forma com que o governo federal atuou em todos os possíveis combates à pandemia. Então, vacina, eles foram contra. Máscara, eles estão contra até agora. Lockdown, eles estão contra. Então, eles estão muito focados. Para mim, assim, é uma necropolítica deslavada, assim, sem medo de ser feliz. E tem N fatores que você pode pontuar nesse sentido, porque você pode, se você for para o lado do negacionismo, você vai encontrar um monte de erros absurdos do governo. Se for para o lado da corrupção, você vai encontrar um monte de erros absurdos do governo. Se você for para o lado dos medicamentos que eles tentaram impor, tal, tudo, e aí... Até hoje eles tentam impor. Exato, aí é o ponto, né? Nós não apostamos na vacina no começo, esse é o argumento, né? Não apostamos na vacina no começo, porque, inclusive, o próprio mundo apostava na ivermectina, qual que é a outra, desculpa? Que mundo? Cloroquina. Então, beleza, não. No início é isso, né? Surgiu um vírus novo, não sabemos o que é. Vamos começar a atacar isso aqui nas pessoas para ver se surge algum efeito. Assim como ovo com canela, né, gemada, assim como suco de laranja, mas aí depois canjinha de galinha. Depois de um tempo, você tem uma maturidade, estuda e fala, pessoal, agora que a gente está todo mundo tomando esse monte de baboseira, sabemos que tudo isso nada tá afetando o vírus. Então não temos ainda uma efetividade para o vírus. Precisamos de vacina. O que o governo fez de super errado? Ele só apostou nessa primeira linha, e aí não... Para mim não foi negacionismo, não já está no tema CPI, As coisas têm sinergia, né? Bolsonaro não é burro, ele não vai passar por essa de burro e louco. Não, ele é bandido, entendeu? Para mim ele é muito burro, cara. Mas ele com algumas farmacêuticas, ele tentou empurrar esses medicamentos para ganhar dinheiro. E aí ele ficou só nessa vertente. Quanto o outro burro que a gente sabe que é o Trump lá, que mandou o pessoal tomar desinfetante. Fez a mesma coisa que ele no começo, mas ele também aplicou investimento federal em vacina. Falou, beleza, eu vou seguir em dois linhas de raciocínio aqui. Eu vou gritar para minha base, come cloroquina, toma cloroquina, e vamos todo mundo para a rua. Mas eu também vou apostar aqui na ciência e vou injetar uma caralhada de dinheiro para nego fazer pesquisa na vacina. De alguma forma, eu vou ganhar. Não deu tempo para ele, né? Saiu atento. Os argumentos de quem é contra... Cara, é muito difícil encontrar alguém contra a vacina, mas tem.
Principalmente os apoiadores ferrenhos aí de Bolsonaro que vão na ideia dele e tal, mas tem gente que é contra mesmo, assim. Os principais argumentos são duas coisas, né? Do ponto de vista das vacinas terem sido feitas muito às pressas, né? Isso é verdade mesmo. Assim, eu concordo que tem que tomar vacina, ok? Mas é fato. Uma vacina, ela demora anos e anos para ser desenvolvida. E, ninguém... não surgiu um monte de Einstein que acelerou os processos. Na verdade, foi aprovado mais rápido mesmo, de maneira emergencial, e é isso. Entendeu? E tem esse argumento, né? As pessoas falam, pô, mas eu vou tomar uma vacina que eu nem sei direito o que vai acontecer. Então, as pessoas argumentam isso e elas também falam sobre os efeitos colaterais. E aí eu até dei uma olhada nisso, né, cara? Aqui, umas coisas para falar para vocês. Tipo, eu achei um estudo lá, esse foi no CDC, sobre os efeitos colaterais. E, na verdade, assim, tem efeitos colaterais em algumas das vacinas? Tem, mas eles são ínfimos comparado ao benefício, entendeu? E o percente das coisas que acontecem é muito pequeno. Tipo, é ridículo, tá ligado? Então, tipo, por uma questão de raciocínio lógico, entendeu? Esse argumento já cai. Entendeu? O problema é o raciocínio lógico, né? É o que a gente tá enfrentando aí. Eu vou falar um negócio, pode ser tonto, mas eu vejo as pessoas, os efeitos colaterais. Gente, a gente come cada coisa. Tipo, a gente come nuggets, Hoje a gente come salsicha, a gente toma refrigerante. Tem o quê? Charles Dog. Que isso? Isso é efeito colateral puro. Depois você pergunta pro Thiago aí, Charles Dog. Enfim, a gente vem se alimentando tão mal, né? E a gente fica falando de efeito colateral. É como se fosse uma coisa que a gente desse muito ênfase, né? Preocupação com a alimentação, por exemplo. E pelo contrário, sabe? Então, assim, ó. Desculpa, a gente entendeu, Ju, que você é a favor. Não é isso, não. Só para complementar o que você falou, Rei, é tão ridículo isso também que aí eu acho que você pode até listar aí efeitos colaterais, mas basicamente quase todos os efeitos colaterais de você tomar uma vacina são os mesmos de você contrair o vírus diretamente, com exceção de uma trombose, vamos assim dizer, ou a morte. Então, legal, você acertou 2 de 3, hein? É que na verdade assim, efeito comparado ao do próprio vírus, eu acho que você está querendo dizer do ponto de vista de que ataca o sistema imunológico para criar imunidade, mas isso daí todas as vacinas têm, né? Tipo, isso já é esperado e tal, mas isso que você falou tem muito a ver, realmente, assim, e é o que eu ia falar aqui. Os caras, eu vi a pesquisa do CDC realizada lá nos Estados Unidos, e eles pegaram 44 casos de trombose em 14 milhões de doses aplicadas. Nossa, muito pouco. Eles pegaram sei lá, é um 0,00000. Eles pegaram 1.339 casos de miocardia e 6,9 mil casos de morte em 363 milhões de doses. Isso dá 0,0019. E a gente sabe que tem que ir a fundo, investigar se realmente foi por isso. Mas assim, tipo, é o que eu tô falando. Vamos supor no pior cenário que seja, tipo, porra, o cara tomou a vacina e morreu por causa da vacina. Pô, cara, a gente tá falando de 0,0019%, entendeu? Tipo, não dá para colocar uma população mundial em risco. Exato. É ruim falar isso, né? Pô, podia ser alguém. Se é o seu parente que morre, E eu tenho dificuldade de entender que algumas pessoas só conseguem entender coletividade quando você fala, se fosse sua mãe, se fosse sua irmã. Cara, não precisa ser sua mãe e sua irmã para você respeitar os outros, sabe? Tipo, mas as pessoas às vezes só entendem quando você coloca um parente muito próximo na situação para a pessoa, sei lá, ter um pouco de compaixão. É que pensando do ponto de vista do ser humano, essa empatia, esse negócio é inerente, assim, o cara pode nem pensar isso, mas é o que ele sente, entendeu? Por isso que às vezes usar esse exemplo é um bom exemplo, porque você comove a pessoa, mexe com o psicológico. Essa questão de efetividade da vacina, o quanto ela é efetiva hoje e quanto os estudos vão avançando a ponto dela ficar cada vez mais efetiva, ou menos, de acordo com as variações. Né? Eu tenho números. Então, isso é legal. Mas sabe o que? De novo, né? A gente está falando eras atuais com internet e com politização dessa porra, mas ninguém pergunta qual foi a marca da porra da vacina da gripe que deu no seu filho. Quando você tomou a da febre amarela, o que foi? Qual era a efetividade daquilo? Sommelier.
Ninguém politiza, entendeu? Vocês viram o sommelier de vacina quando vocês foram vacinar? Eu vi, nas duas vezes. Não vi. Eu vi nas duas. Eu tava na fila e pra mim tanto faz, né? Eu ia tomar qualquer uma. Mas aí só tinha eu e mais umas pessoas atrás. A pessoa saiu, tá lá, a tiazinha da enfermeira lá, ela saiu, o pessoal tudo, qual a vacina que tem? Ó, só tem 4 doses de Pfizer e o resto é Coronavac. A 4ª dose era eu. Tá ligado? Todo mundo que tava atrás de mim na fila, se tinha umas 6 pessoas, tipo, 5 foram embora. Nossa! Foi ridículo. Uma galera. E eles ficam perguntando qual que tem. E agora, da segunda vez, chegou um cara lá, eu tava esperando para tomar a segunda dose. Chegou o cara, qual que tem aí? Qual que tem? A Pfizer ainda tem. Beleza, então. Aí o cara ligou pros amigos, aqui tem Pfizer. Tipo, bem aí. Tipo, sabe, esse tipo de coisa. Ai, gente. Alguns argumentos eu não chego a concordar, óbvio, não tenho como concordar, mas eu posso até encontrar uma motivação ali. Essa motivação de tipo, vacina da China eu não tomo, essas coisas de bolsonarista, isso é cocô, é lixo. Agora, existe um argumento que isso, inclusive, em função da Europa, governo americano, que é imposição. Aqui você só entra se for vacinado por uma... Força, guerreiros, vocês não vão conseguir para a Europa, força. Eu vou falar para vocês, eu sou super... Pode falar, João, desculpa. Não, só para completar, Rei, então, exemplo, né? Vamos trazer para o nosso mundo. Tio Rogério e tia Amélia querem muito ir lá visitar o Renato, precisam muito, estão há 2 anos, bababá, e aí o governo da Inglaterra fala o seguinte, aqui você tem que tomar Pfizer. Uhum. Eu, como pai e mãe, compreendo o fato de eu falar, eu tenho preferência por Pfizer, tá? Para poder ir lá ver meu filho. Posso, sim ou não? Uma coisa é preferência, outra coisa é isso ser determinante. Se a pessoa chegar e falar assim, não tem Pfizer, eu não vou voltar amanhã para tomar vacina. Tá bom, me dá que você tiver. Claro, até porque o que importa... Porque a preferência é continuar vivo. Até porque a Coronavac já liberou na Espanha. Gente, mas a gente eles precisam do nosso dinheiro também, cara. Uma hora, apesar de que a gente tá fudido, mas a gente dá muito dinheiro para eles lá. Então, vão abrir daqui a pouco. Não, então, mas a gente tem que entender uma coisa que é verdade, assim, a efetividade da Coronavac, comparada às outras, ela é muito baixa. Ela não, se você for comparar friamente, ela não é a das melhores, entendeu? Mas ela é 90%, sei lá o que, para morte. E é isso que importa, na minha opinião. Gente, eu tomei tipo Coronavac. Assim, fiquei feliz da vida, não tem reação, 28 dias, estou imunizadíssima, tomei minha segunda dose ontem, estou feliz da vida. Estou mais triste que agora não vou poder recusar tantos convites, né? Tipo, mas assim, e evitou morte, tipo, é o que importa, entendeu? Mas eu até peguei aqui, tipo, ele está no healthdata.org, né? Mas na verdade, você tem 112 vacinas em estudo clínico atualmente, sendo que na fase 4 você já tem 8, incluindo a própria Coronavac. Então, ela já tá entre as que estão na fase 4. Então, ela está bem avançada. É uma vacina boa. Só que, assim, se você comparar entre elas, e eu tenho até o dado da Delta, isso que é legal. Mas, assim, por exemplo, eu vou falar... Eu anotei um monte, mas eu vou falar só 2, tá? Eu vou falar... A Pfizer, ela tem como é que chama? Doença e infecção. Para ficar doente, ela é 92%, evitar ficar doente. E para infecção, ela é 86%. Vamos pegar a AstraZeneca, que é uma das mais aplicadas, ela é 85% para doença e 52% para infecção. A Coronavac é 50% para doença e 44% para infecção. Entendeu? Então, se você compara ali com a Pfizer, que é a melhor de todas, e até a própria AstraZeneca, a Coronavac ela é realmente mais baixa. Só que isso... eu não peguei o dado, mas eu sei. Ela é 90% para morte. Que foram os dados que foram divulgados pelo governo na época lá. E também, se eu não me engano, saiu semana passada que a Coronavac ela é resistente à Delta, a variante Delta. O dado que dá no healthdata.org, que é um dado um pouco mais antigo, ele está falando em 43 e 38, mas pode ser que ele seja um dado defasado, porque eu escutei a mesma coisa que você. Tá? E eu sei que é um dado recente. E a Butanvac já está em que estágio? Agora é pergunta mesmo, não sei. Está em testagem ainda. Acho que está em testagem. E tem a própria Covaxin, ela é boa a Covaxin, cara. É uma pena que a coisa foi pelo jeito que foi, né? Que tem a ver com a CPI. O Bolsonaro adorou também. O Bolsonaro 04, inclusive, está indo morar numa mansão. Acho que a Covaxin aí deu certo, hein? Então, aí é que tá. A gente igual...
o Júnior, ele foi levado a pegar estatísticas de N marcas de vacina por pura politização que o governo fez, tá ligado? Não tô falando de você, tá, Rei? Não é a pessoa Júnior, tô falando nós aqui. Estamos discutindo marcas de vacina, se ela é boa, se ela não é, se ela E até protege, os se ela... veículos de comunicação, que antes não faziam isso. Isso é um absurdo, tá ligado? Tipo, a gente, o governo, o Bolsonaro, ele conseguiu colocar em xeque até o Butantan. A Pois é. Entendeu? Coisa que brasileiro não discutia. A gente tá preocupado se vai ter emprego ou não. Gente. A gente só tá preocupado. Eu posso voltar a trabalhar, governo, sim ou não? Eu posso continuar colocando. Eu posso comer feijão, arroz, ter gás? Posso comprar fuzil, né? Em vez de feijão? Que é a notícia do momento. Vocês estão desviando do tema aí, ó. Então, assim, o brasileiro está preocupado nisso, ele não está preocupado com a marca da vacina. Aí ele não está preocupado. Porra, tem casal de amigos que a gente encontra aqui no condomínio que, cara, a gente é obrigado a ouvir isso e não querer brigar com o teu vizinho. Mas você ouve o vizinho falar: não, a gente toma ivermectina antes de sair de casa e quando volta. Cara, esse tema, assim, a gente pode entrar. Vai ter um infarto. A gente pode falar isso na CPI, mas eu acho que nós três aqui vamos falar a mesma coisa, cara. Que, especificamente sobre esse tema, cara, eu acho que eu não tenho divergência com vocês, assim. Essa questão da cloroquina. Então? Vamos entrar na CPI? Para matar aí, porque já está estendendo bastante. Está estendendo. Vamos puxar a telinha de novo aqui para ver o que temos aqui de informação. A única coisa que eu listei aqui da CPI foi que ela começou agora no dia 13 de abril. E listei aqui os convocados e investigados, somente para dar números aqui. Eu tentei achar também os crimes que a CPI já listou, mas não coloquei isso em número. Talvez você tenha aí, Rei, pra gente. Não, tem algumas coisas, né? As principais, assim, eu tenho acompanhado muito. Eu não sou, assim... inclusive, essas são as coisas que eu anotei aqui. Cara, a gente não pode ser ingênuo, entendeu? Tipo, essa CPI, ela é um show de horrores e é mesmo. Porque é uma questão política, entendeu? Então, mas ela tá servindo para expor muita coisa. Então, se você tem um discernimento, você assiste o negócio e extrai aquilo que é utilizável, sem se, digamos assim, deixar levar pelo show de horrores, porque realmente os caras estão lá, tipo, os caras falam, não, essa CPI é para atacar o Bolsonaro. Não, é para atacar o Bolsonaro. Ah, mas porque ele fez os crimes e tal, no governo federal se omitiu. Realmente, mas o objetivo da CPI é enfraquecer o Bolsonaro e acabou, é isso, entendeu? E agora sim, é lógico, é interessante assistir por causa das coisas que saem dali. E tem muita coisa interessante, mas é um jogo político, um show de horrores, enfim, isso realmente é. E o governo errou muito, cara, entendeu? E teve alguns pontos ali que foram os principais, né? Que eles bateram muito, assim, que foi essa questão da demora da compra da vacina, do aposta em tratamento precoce, né? E esses foram dois dos temas mais atacados aí, né? Lá. E as fake news também, né? Fake news também. Também. Eu vou concordar com você em que a CPI, ela, como tema principal, ela é enfraquecer o Bolsonaro. Vou concordar com você, mas talvez por razão diferente. Não acho que seja estritamente política. Acho que seja simplesmente uma ação extremamente necessária. Porque o cara está sem freio. Ele ainda está sem freio. Ele simplesmente deixou claro para o Brasil de que aqui é minha casa agora e dentro da minha casa quem manda sou eu e faz como eu quero. Se não quer, fora. Vai lá para Cuba. Então, o cara toma tantas... E não estamos falando... E aí, voltando lá pro tema do lockdown, não estamos nem falando daqueles temas extremistas. Estamos falando de simplesmente um uso de máscara. O que a máscara ela interfere na economia, na saúde, tirando a estética, que em alguns casos eu, por exemplo, fico mais bonito de máscara. Bolsonaro nem assim. Nem isso. Qual que é o problema dele em baixar decretos para se não ter obrigatoriedade de máscara dentro de uma igreja, dentro de órgãos públicos?
Então, a CPI sim é para enfraquecer esse bosta, mas não somente por razões políticas. Ah, não, tem fundamento. Concordo, é o que eu falei. Entendeu? É uma ação que, tipo, ó, gente, não sabemos mais o que fazer, porque o PGR está sentado em cima de um monte de coisa. A Câmara, o presidente da Câmara está sentado em cima de um monte de coisa. O Supremo, para não ser político, ele tem que ser cutucado. Então, vamos abrir uma CPI. É a ferramenta que a gente tem. Não, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que assim, era necessário, do meu ponto de vista, era necessário sim para parar o governo e tal. Só que eu acho que esse não foi o raciocínio dos caras, entendeu? O raciocínio foi ferrar o Bolsonaro mesmo. Mas o produto disso é isso aí, é o que era necessário, entendeu? E eu não sei se vocês acompanharam o começo da CPI, o quanto eles estavam despreparados para fazer as acusações, né? E o quanto que a internet, né? A gente fala mal do Twitter, eu falo mal do Twitter, mas Eu gosto, o quanto. eu gosto. Eu agora Eu não tô me tenho, eu não acostumando tenho. melhor. Eu Você sou não tem? isentão, eu não tenho. Sou isentão, mas eu, enfim, tem alguns perfis, né? Então, acho que é o Jair Me Arrependi, Tesoureiros do Bolsonaro, e tem mais um Vacine Drag Race, alguma coisa assim, não sei. São alguns perfis que estão ajudando os deputados, né? Então, eu comentei isso com você, acho que na semana passada, ajudando os deputados porque eles têm material, né? Porque quando começou a CPI, né, os governos bolsonaristas, canais bolsonaristas e o gado em geral, começou a apagar as coisas que tinham postado no Twitter, no YouTube e tal. E esses canais, né, esses Twitters, essas pessoas têm isso, né? Tem como se fosse um dossiê. Eu achei interessante, né? Porque, tipo, são pessoas civis, né, normais, assim, que não estão dentro da política. Inclusive, acho que todas são anônimas por conta das ameaças que elas sofrem por parte dos bolsonaristas que são muito fortes no Twitter, né? Então, os tiozão, assim, atirando foto de óculos escuros. Parece que todos são a mesma pessoa. Mas isso E eu achei interessante como que a internet, né, conseguiu ajudar a preparar ali os deputados que estão conduzindo a CPI com provas. Porque você viu que nas primeiras sessões eles apanharam os caras. Sim. E aí esse dossiê aí está ajudando a gente a provar realmente as atrocidades que foram feitas em relação à vacina, mas em relação à desinformação. Eu acho que hoje, olha que lindo que eu vou dizer, com o mundo globalizado, internet e redes sociais, a informação é uma arma poderosa, mas a desinformação também, né? Então a gente viu que em 2018 lógico que já existia fake news antes, óbvio que já existia fake news. Todas essas pessoas, direita e esquerda já usavam fake news, mas a forma com que foram feitas foi feita a campanha em cima, né, do Bolsonaro foi muito focada na desinformação, e a gente vê isso até hoje. Então, porra, gente, eu tô no Instagram, e eu tô muito no Instagram, e eu vejo algumas postagens de médicos que ainda estão receitando ivermectina, assim, sem base nenhuma, sabe? E médicos contra a vacina, e uma desinformação muito grande, e as plataformas como um paradigma, né? Do mesmo jeito que está ajudando, elas também não ajudam porque elas meio que mantêm a desinformação disponível para todo mundo que está na plataforma. Então, ao mesmo tempo que tem gente ajudando, tem gente fudendo, né? E aí esse lance da desinformação, eu acho até que, não sei nem se foge do tema aqui, mas é um ponto de reflexão de despreparo de Congresso, né, cara? Talvez. Não, mas é porque, cara, os caras que estão lá não são preparados, cara. Claro, tem os caras lá que sabem o que estão fazendo. Tudo, eu acho. Inclusive. Talvez o poder hoje falando, né, do atual quadro que a gente tem, talvez o poder que tenha um pouco mais de preparo seja o jurídico. Porque ali eles têm que ter toda uma formação acadêmica para chegar ali. Mas no Congresso a gente tem o Tiririca, a gente tem... Pô, cara, mas mais ou menos, viu? No STF você sabe que os caras não são preparados para estar lá. Não, tem vários. Formação acadêmica para tal, sim, entendeu? Tem gente que nunca virou juiz e tá lá.
É que, assim, conhecimento é diferente de inteligência, né? Mesmo assim, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, esse é o ponto de reflexão, né? Como é que você... Aí, falando do João Marcelo, um cara, tipo, totalmente normalzinho, como é que o João Marcelo, ele começa... Diga por você essa opinião de normalzinho aí. Como é que o João Marcelo, ele resolve iniciar uma CPI sem, ao menos, ter um mínimo de preparo no sentido de planejamento? Quem que vai ser meu corpo técnico científico? Porque vamos falar sobre vírus, vamos falar sobre biologia pura. Quem é que meu corpo jurídico? Cara, mas Isso foi com um avião voando? Não, é assim, essa CPI, quando eu falo que é um show de horrores, é porque tem muito a ver com isso que você está falando. Ela expõe o quanto é tosco o meio político no nosso país, entendeu? Porque tanto os acusadores quanto os acusados, ninguém estava preparado, cara. Teve certas sessões lá que foi uma coisa tão ridícula, entendeu? Ó, eu vou dar uma opinião aqui, só vou começar dizendo o seguinte. Eu acho a doutora Nise Yamaguchi uma tosca. Eu acho essa mulher ridícula, cara. Essa mulher, eu não levaria nem, sabe, se tivesse um parente morrendo, eu não levaria nela. Eu acho ela muito tosca. Mas assim, ela é horrível. Só que ela foi, o cara, no dia que ela foi lá, aquele cara que foi falar qual a diferença de uma, sei lá o que o cara falou lá. Protozoário, não sei o quê. Tipo, mano, foi uma coisa tão ridícula aquilo ali, tipo, o que aconteceu ali, entendeu? E, tipo, os bolsonaristas, eles ficaram meio com dó dela. Falaram, pô, uma médica renomada foi exposta ao ridículo. Não, tipo assim, o cara quis constranger. Então, o ridículo foi assim, a atitude do cara. Mas ela também é tosca, entendeu? E ela também, tipo, tem o interesse de apoiar o governo nos cloroquina da vida e tal. Então, aquilo ali, pra mim, foi a tradução do que foi aquele show de horrores. E, tipo, teve várias dessas, entendeu? Então, tipo assim, é bizarro. Mas é o que eu concordo com você, João Marcelo. Tipo, é um bizarro necessário. Só que você tem que olhar para aquilo lá e extrair o que tem ali que dá para você usar, entendeu? Porque realmente é bizarro o que acontece lá. E aí a gente vê figurinha carimbada, né? Que tá lá não sei quantos anos e ganha eleição e deputado, enfim. Você vê, e as pessoas não se atualizam, né? Cara, tudo acontece no Twitter, né? O Bolsonaro se comunica com o eleitorado dele pelo Twitter. Ele fala mentira pelo Twitter. O Zé Bananinha 1, 2, 3, 4 também tá agora o 04 tá no TikTok. Fez uma trend falando, dançando uma música que a música fala desceu pra bandido e a menina dança na frente dele e ele é o bandido. Nossa, no caso. Meu Deus do céu. O meme veio pronto. Enfim, tá todo mundo no Twitter. E aí os caras que estão comandando uma CPI de desinformação, de fake news, tal, não foram pro Twitter fazer um dossiê do que tá lá, sabe? Então, esse despreparo, eu acho que fica como um sinal pra gente falar, puta, que deputado que eu tô votando? Porque a gente não sabe o deputado que votou. Eu sei, de uns tempos pra cá, eu comecei a me interessar por política. Cara, o fatídico dia que eu ouvi primeiro o nome do Bolsonaro e eu falei, cara, eu tô no lugar errado aqui, velho. Eu tô no lugar errado, que foi na manifestação que fomos para o golpe. E eu fui com o Júnior, inclusive. Nossa! Júnior e o J. Foram os dois juntos? Isso é outro tema. Isso é outro tema. Mas isso aí dá uma hora de discussão só nisso. Puta que pariu, um bom tema, hein? É um bom tema, porque foi... Vocês me imaginariam? Você me imaginaria lá hoje? Caralho, eu sei que eu imaginaria o Júnior e o Wagner abraçado com a Marília e a Thaís, os quatro assim batendo selfie de amarelo, assim, tipo, fora PT, viva Bolsonaro. Agora, Isa... Não, eu fui, juro, gente. Eu fui massa de manobra. Mas o meu está... dois lados da mesma moeda, Isa. São dois lados. É o que eu tô falando, essa discussão vai longe. A massa de manobra existe nos dois lados, e eu concordo. Mas o meu start foi quando eu estava lá, e a Carla Zambelli, eu lembro nitidamente, estava num carro de som e ela falou, só o Bolsonaro 2022 e tal. E eu lembro que o Júnior e o Thiago se olharam e falaram, que porra, não sei o que, tipo, ficaram meio indignados. E eu fiquei assim, gente, eu tô no lugar errado aqui.
Nossa, e aí a gente foi comer. E eu tenho esse start até hoje, que foi quando eu comecei a pesquisar de política e tal. E eu sei em quem eu votei, os deputados, desse ano para frente. Porque eu não sei quem eu votei. Então, assim, os deputados são as pessoas que estão fazendo o trabalho da CPI. E a gente não valoriza muito essa posição, né? A gente valoriza muito prefeito, governador, que são os dois só quem tem 2 dígitos a gente lembra quem votou. Mas os deputados a gente não lembra. Então, eu acho que é um alerta para as pessoas começarem a pesquisar mais, para não chegar lá, você esperar que ele vai fazer um trabalho para a CPI, o cara fazer essa lambança, sabe? Essa vergonha que foi o começo da CPI. E agora eles estão se organizando. Tem uma pessoa lá que... E eu acho que ela chama Isabelle, inclusive. Eu acho que fica pesquisando. Ah, fulana, pesquisa aí se é verdade, se existiu essa notícia, tal. Ficou uma pessoa meio que fazendo um check-in ali na hora. Então, é um alerta para a gente começar a olhar todo mundo que a gente vota, e não só o presidente, prefeito e governador. Mas aí, voltando à questão da CPI agora, vai dar pizza? Eu acho assim, que embora tenha começado dessa forma que o Rei falou, com despreparo, a gente recorrendo à rede social para tentar ter embasamento de perguntas e colocar os caras na coisa. Embora exista isso, eu acho que eles, a partir do finalzinho da primeira etapa, né, antes de entrar no recesso, e agora, precisamente, eu acho que eles estão um pouquinho mais preparados. E, cara, eu informação acho que não é demérito, sabia? Eu acho que não é demérito ter precisado das redes sociais. Porque assim como o Trump, o Bolsonaro se comunica com o eleitorado pelo Twitter. É demérito do Bolsonaro usar o Twitter para se comunicar. A partir do momento que ele faz isso, eu acho que faz sentido as pessoas estarem focadas na rede de comunicação dele. Mas eu acho que já não deu pizza. Eu acho que essa exposição do governo federal, né, já foi importante. Já foi importante a gente saber que foram 100 e poucos e-mails da Pfizer. Já é importante a gente saber que o Mourão, não sei se foi o Mourão ou foi o ministro da Saúde, tentou ali com a Covaxin tentar fazer um esqueminha. Então, cara, o Bolsonaro se elegeu em cima de uma pauta conservadora e de anticorrupção. Você mostrar para as pessoas, expor essa situação da vacina, para mim, da Covaxin, já não acabou em pizza. E outra coisa é que a CPI não é para ter um impeachment, é para você ter um documento, para você fazer, né, você ter ali indícios de uma possível acusação no futuro. Então, pode ser que ele seja acusado quando ele não for mais presidente, para ele pagar o que ele tem que pagar. Tem uma peça jurídica, pelo menos, ali. Tem que sair uma peça bem montada juridicamente. Ali. É a função do Renan Calheiros ali. Ele escrever um documento, não é que ele ficar brilhando na internet. E assim, cara, enfim, né? Tipo, é que tudo vira meme e tal, é engraçado, mas ficar puxando o saco do Renan Calheiros, sabe? Vai se fuder, entendeu? Então, igual os caras do Galãs Feios falam agora, é meu malvado favorito, né? Não, inimigo do meu inimigo. Não, mas aí é que tá, né? Qual que é o meu objetivo? O objetivo é as caras do Júnior, ele fica tipo assim, ó, só querendo falar. A gente não. Tô louco, não. A gente não tá querendo investigar, as corrupções de Alagoas. Não é esse o foco da CPI. O foco da CPI é Covid. Então, foda-se se o Renan Calheiros é um bandido ou não, entendeu? Não, mas ele é. Ele é. Não, é isso que eu tô falando. Foda-se ele sendo um bandido. Foda-se que o Randolph não joga no mesmo time que eu. Não, mas cara... Não é esse meu foco. Meu foco é que o cara defenda salvar vidas, ponto. Entendeu? Eu concordo com a Isa de que a CPI já foi útil para ser uma vitrine, para enfraquecer o governo, mas eu só sou pragmático, acho que talvez com relação a vocês, no sentido do que os caras que estão lá eles querem mesmo. Eu digo para mim mesmo, não seja inocente. Tipo, para mim, é só uma questão muito política mesmo.
entendeu? Os caras não estão pensando assim, eu estou aqui, que nem eles repetem toda a sessão, o tempo todo. Estamos aqui para salvar vidas. Pode até ter um ou dois ali que realmente acreditam nisso, tá? Mas eu acho que o próprio Renan, os caras ali, o que eles querem é enfraquecer o governo. E é tudo manobra política. E esses caras do Centrão, eles são muito assim, eles estão com quem tá forte, entendeu? E quando a coisa não anda do jeito que eles querem, que para mim é outra conversa, mas foi meio que aconteceu na época do PT. Se quem está no poder começa meio que querer tirar coisa dos caras, querer tirar o poder deles e querer ter mais poder, digamos assim, os caras meio que se viram contra, eles acabam servindo como contrapeso. E para mim ali a questão é muito, muito interesse. E o interesse realmente não é impeachment do Bolsonaro e tal, é enfraquecer mesmo, entendeu? E é para meio que ameaçar, é falar, você tem que também jogar conforme o jogo aqui. Se você quisesse fazer muito aí, você vai se dar mal também, porque eu consigo te atacar, entendeu? Também. É meio que tem a ver com isso, entendeu? Eu penso muito assim, que é muito interesse. Não acho que vai sair o impeachment, até porque não rolou pedalada fiscal ainda, né? Então, porra, mas aí não pode. Até para dar nome aos bois, eu estava até tentando procurar aqui na internet. Tem 3 nomes que eu gosto muito lá quando eles começam a fazer a investigação, né? Que é o próprio Randolph, que ele faz os questionamentos dele, o Alessandro Vieira, que é de Cidadania, gosto muito dele, e tem um terceiro que ele é do PT, eu acho, se eu não me engano, que é um delegado de óculos, que eu esqueci o nome dele, não acho ele aqui. Além também da senadora lá que vai ser provavelmente candidata à presidência do PMDB, do MDB do Júnior aí. Como que é o nome da senadora? Tebet. Simone Tebet. Não manjo, cara. São os 4 nomes. MDB, que eu sou MDB aonde? Que é o pessoal que é o pessoalzinho mais para aquele lado. Eu não sou nada, João. Eu não sou nada. Eu sou eu mesmo. Não tem isso. Ele é oposição. Oposição. Não, eu sou. Isso eu falo mesmo. Eu sou anti-PT, cara. Para mim, o que o PT significa ali, entendeu? Não é o PT, mas é aquele pessoalzinho ali. Eu sou contra mesmo, cara. Desculpa. Tira o Júnior da chamada, vai. Eu consigo botar ele aqui? Não. Mas aí, em termos de nomes de preparo ali, esses 4, para mim, eles saem daquele negócio de ficar discursando, sabe? Porque o Brasil, porque tantas vidas, blá, blá. Eles não ficam nisso, eles vão lá questionando. Tal coisa assim, assim, assado. E aí? O que o senhor tem a dizer? Não posso dizer sobre isso. Não pode, tá bom. E tal coisa, isso. Então, tipo, são pessoas que se prepararam, que tem questionários ali e que vão... E que tá indo pra cima mesmo, que não tá fazendo showzinho ali, entendeu? São 4 nomes que eu acho legal deixar registrado. Só respondendo o que você perguntou, vocês acham que vai dar pizza? Para mim, do ponto de vista prático, vai. Assim, no sentido de o que vai sair dali, do ponto de vista assim, de provar que o Bolsonaro teve responsabilidade, que isso vai virar uma peça jurídica, que vai acarretar em alguma coisa para ele, entendeu? Para mim, isso não vai acontecer. Não porque eu gostaria que acontecesse, não só com ele, com quem estivesse lá, porque eu realmente acho que tudo que eles imputaram ali, de omissão e tal, é tudo verdade. Agora, assim, infelizmente, conhecendo o que é o nosso meio político, eu acho que não vai dar em nada, entendeu? Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que não vai dar em nada. Vamos fechar então com essa posição pessimista do Júnior. Ou a gente vai dar uma dica? Não tem as dicas? Momento dica? Não era, né? Se você quiser, Isa, por favor, eu não... eu vou dar várias dicas, então. Por favor, você é a nossa... Meninas, querida, eu sou a menina das dicas. Então, você é a mina. É a cota feminina da conversa. Mas, vamos lá. Falando de podcast, tem alguns podcasts que os deputados estão participando, né? Então, quem está vendo a CPI, vocês podem procurar o Hoje Tem, chama Hoje Tem.
como estou falando, no Spotify, que é da Leila Germano, e ela fez a entrevista com alguns deputados que estão participando da CPI, tá bem interessante. Então ela tem lá a República de Bolchevique, que ela fala das atrocidades do governo, e agora eles estão bem focados na CPI, com participação das pessoas que são responsáveis pelo Twitter do Jair Me Arrependi, tesoureiros do Jair, etc. Então é bem legal. Outro podcast que eu ouço também é o Foro de Teresina, da revista Piauí, toda sexta-feira. Então eles falam bastante do governo no geral, então independente do governo que está lá, eles falam. Tem um posicionamento bem interessante para mim, né? Eu gosto. Legal. Eu amo, mas é isso, assim, de relacionados à CPI. E o xadrez verbal, que o Átila participava bastante, né? Ele começou acho que ele foi um dos precursores do xadrez verbal, e eles estão falando bastante da situação do Afeganistão. Então, é um podcast bem denso de política internacional, 2 horas e pouquinho, mas assim, dá para entender. Eu tô ainda na parte que os Estados Unidos estavam ajudando o Talibã, então ainda não cheguei muito. Muito profundamente, mas são 3 podcasts bem interessantes para ficar informado das principais notícias aí da política mundial. Ô Isa, então faz uma gentileza para nós, eu compartilhei o meu PPT aqui, você também, Rei, coloca uns slides aí a mais e joga as informações que vocês têm, vamos tentar montar um documentozinho só para... eu quero lembrar daquele dia que a gente falou, e a gente não ter que recorrer a assistir, de repente, 1h10 de vídeo para ter todas as informações. Nem conte com isso. A gente tem depois tem que fazer os cortes, né? Cortes cortes dos amigos. Começar cortando o Júnior. Pô, não vale, ó. O Marcelão não entrou, ó. Eu ficar eu contra vocês dois aí. Não pode. Tá errado isso aí. O PT saiu do governo faz 5 anos, Júnior. Vocês têm uma saudade, gente. Que isso? Eu vou ficar com o Fernando Henrique. Esse dia que a gente falar disso vai ser legal. Eu vou sair, eu vou mandar vocês se fuderem. Eu vou vai, tomar o seu cu. Isa, aproveita que você tá cheio das dicas aí, então fala pra gente aí qual que vai ser a chamada pro próximo dia. Você tem aí ou algo quer pensar depois? Cara, eu acho... Deixa eu pensar. Por que não? Eu não sei se sairia uma pauta, sabe? Eu não sei se sairia, mas eu tô achando legal o movimento da união ali dos partidos, assim, ali que tá ali o pessoal do MBL, que tá... essa frente ampla, que a gente tem uma parte do pessoal de esquerda que exige a carteirinha Lula livre para você tirar o Bolsonaro, e tem o pessoal que não, que tipo, pô, vamos juntar todo mundo e vamos, né? E eu acho que eu sou mais o pessoal de, pô, vamos juntar todo mundo. Kim Kataguiri tá aí, beleza, depois a gente separa, sabe? Então, assim... Dá a mãozinha, dá todo mundo a mãozinha. E depois separa, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém, passou o Bolsonaro, todo mundo chuta a bunda de todo mundo. E aí eu queria meio que falar desse preciosismo que às vezes eu vejo em alguns movimentos, assim, tipo, putz, para você ser um cara de esquerda, você não pode votar no Ciro, você tem que votar no Lula, sabe? Para você ser um cara de direita, você não pode votar no Dória, você tem que votar no Bolsonaro. Então, assim, e também essa falsa equalização, essa falsa régua que o pessoal criou, que o Lula é um extremo e o Bolsonaro é outro. Que Sim. Isso, sabe? O tema seria, então, polarização? É amplo, assim, mas é uma coisa que me incomoda, sabe? A polarização política, eu acho que é isso. O tema é esse. E dá para falar um monte de coisa. Polarização política dentro dos movimentos políticos. Tá bom. Sabe, tipo, é que nem o Júnior. O Júnior tem uns amigos aí, uns amigos que são bem, sei lá. Posso trazer? Não, cara, que acredita no Olavo de Carvalho nem fudendo, gente. Ué. Ainda não. Vamos tentar trazer o Marcelo. Tô brincando, calma, gente. Eu não vou fazer nada sem a gente concordar, brincadeira. Não, sim, mas sabe por quê? Sabe por que eu não concordo? Porque eu não concordo em a gente ter debates com coisas que são mentira.
sabe? A gente tem um debate aqui falando, putz, ó, eu tenho as minhas críticas ao PT, não gostei que isso e a Dilma fez, eu acho que foi golpe, eu acho que não foi. Pô, aconteceu, existe fatos e dados sobre isso. Agora o cara vir com Olavo de Carvalho, terraplanismo, antivacina, sabe? Coisa que não tem dado. Eu só conto a CNN, colocar o terraplanista e o cientista para debater. Gente, não faço isso. Inclusive, se alguém trouxesse uma fake news aqui, eu ia falar, gente, ó, fake news eu não discuto. Você já virou um quadro do Porta dos Fundos que eles têm disso, né? Um quadro de debate que eles colocam... É sensacional. Eles colocam um taxista para falar com o cientista, tá ligado? Essa eu não vi. Vou ver isso aí. Mas tem um canal que faz isso. E o Thiago estava assistindo, eu esqueci o nome do canal, que era exatamente essa situação. Um cara que era terraplanista, que traz muito dado, e tem gente... Um grande debate o nome. É grande debate? Que tem tanto dado que você fica assim, gente, você não sabe... Eu entendi sua linha de raciocínio. Eu acho que se todo mundo concordar, a gente vai nessa linha, não tem problema. Eu penso um pouco diferente, que eu não me incomodo tanto, entendeu? Tipo, eu suporto. Então, para você ter ideia, ó, gente, isso foi... Eu não sei porque me tiraram, na verdade, mas eu participei, por mais de um ano, de um grupo de terraplanismo só para dar risada. Cara, era a coisa mais sensacional do mundo. Os caras, os caras postavam umas teorias, uns negócios lá, que, tipo assim, na cabeça do cara faz muito sentido. E eu tava lá, e, tipo, teoricamente, todo mundo que tava no grupo era porque acreditava e tal, mas eu entrei porque um cara me falou, mano, entra só pra dar risada. Aí eu entrei e eu só dava risada. E eu descobri que tinha um monte de gente lá que fazia a mesma coisa, entendeu? E, tipo assim, quando a galera postava as coisas, você ia lá e postava um negócio assim, então, mas... tipo assim, pelo fato científico, não sei o que lá, não sei o que lá, aí você contestava o cara, mas sem tretar, tipo, só como se fosse uma dúvida. Então, aí você falava, mas me explica isso. E aí a galera ficava puta, tá ligado? Tipo, os caras... Meu, é muito bom esse tipo de coisa. Júnior, é que eu fico numa... Eu acho um desserviço, sabe? Tipo, eu fico muito puta com essas coisas. E tem gente... E esse cara em específico, esse vídeo, o cara começou a dar uns dados. Sabe quando a pessoa tira dado da Dataku? Pega um monte de dado e começa a jogar, e aí o cientista, que é um cara super interessante, sei lá, ficou tipo meio tipo perdido na conversa, e o Thiago falou, cara, se alguém tá em dúvida, acha que a Terra é plana. Meu ponto de vista, tá? Isso é verdade. Eu acho assim, eu acho que a gente não pode, quando a gente partir para esse estágio de começar a trazer convidado, a gente não pode partir de um princípio de tipo, com esse tipo de coisa, não. Começar a podar. Calma, Isa, eu vou chegar lá. Calma, segura o tchan, eu vou chegar lá. Eu acho que a gente não pode... a gente não pode se prender a nenhuma ideologia, por mais que eu não queira, a gente não pode se prender a nenhuma ideologia quando o propósito inicial é ter todas as linhas de raciocínio do debate. Mas aí agora é onde eu vou chegar do jeito que você falou, Isa. Eu acho que a gente pode chegar até o extremo de uma interpretação incorreta de uma realidade. Mas espalhar desinformação, entendeu? Aí é um problema. Esse é o ponto. Porque vamos lá. Agora a gente está falando de uma situação em que a gente está fazendo um debate entre amigos e de repente vai trazer alguns convidados babá. Mas, legal, eu quero subir isso numa plataforma, vou jogar lá no YouTube. Eu não quero depois, não que isso vá fazer alguma diferença para o meu nome, quem eu sou, mas eu não quero ser um cara que vai contribuir com isso, com uma desinformação. Então, ainda que tenha 2 views, 2 pessoas vão... Então... 2 pessoas vão virar terraplanista, entendeu? E o milagre da multiplicação acontece, entendeu? Então, assim, eu aceito o cara chegar no extremo da verdade e da interpretação dele. E eu vou engolir algumas coisas e a gente vai sair na porrada. Outra coisa é o cara chegar pra mim e falar o seguinte, amiguinho, o preto é azul. Eu vou falar, cara, desculpa, mas como é que eu vou argumentar com uma coisa que você tá falando? Não, eu entendi. Você tá
Eu entendi. É assim, eu entendi. Se não fosse uma coisa que a gente estivesse pensando em talvez divulgar e tal, se fosse só aqui entre a gente, eu ia adorar trazer esse tipo de pessoa, porque eu gosto de entender o que o cara tá. Por que que o cara. Sim, a psique humana, entendeu? né? Cara, eu adoro isso daí, cara. Eu acho. Puta, cara, eu acho demais. Só que assim, eu concordo que se começa a espalhar desinformação, eu concordo. Não é legal. Aí eu acho que vocês têm razão mesmo. Mas eu gosto de saber como os caras pensam. Tudo que eu falei aqui, tipo, eu tive a preocupação de pesquisar. Eu peguei, sentei aqui 3h30 e falei, bom, vou pesquisar as coisas que a gente vai falar. E, cara, o que eu falei, eu tenho bibliografia, né? Porque eu não sou médica, eu não sou epidemiologista, eu não sou cientista, não sou o Átila Yamarino. Então, assim, tipo, a gente tem, que nem o Júnior, pô, olha aqui, pô, aqui a gente tem os dados das vacinas, não tem melhor nem pior, mas os dados são esses e tal. Então, beleza, sabe? Então, a gente não veio aqui e falou, puta, a Pfizer é melhor porque Não, os dados são esses, você tem que seguir a disponibilidade do teu município, da sua realidade. E a nossa realidade é ser fudido, então o que tiver você vai tomar, e é sobre isso, tá tudo bem. Então, beleza, agora a pessoa vir. Eu até tava pensando nisso quando eu tava pesquisando, eu falei, putz, o bom é a gente sempre estar ali com o dado na mão do que a gente está falando, para exatamente essa preocupação com a desinformação, né? Fonte, né, cara? E fonte é igual. O Rei falou os números dele, em todos ele teve a preocupação de falar: isso é de tal fonte, isso é de tal fonte. E assim, e as pesquisas foram de fontes confiáveis. A partir do momento que você tem esses dados de fonte confiável, você pode até ir numa interpretação errada da história, entendeu? Mas você buscou as fontes certas. Agora, eu não vou buscar no grupo do Zap uma informação sobre vacina, entendeu? É isso. A polarização na política? Ih, travei de novo? Caralho. Eu também travei. Caí? Não, eu também travei. O Júnior tá mexendo pra mim. Agora eu voltei. Tá. Então, beleza. A polarização... Cara, polarização, eu acho que é um nome... Eu vou pensar num nome, porque polarização sempre teve, disputas eleitorais 2022. Movimentos para disputa eleitoral de 2022. Não, pensa aí, a gente já sabe mais ou menos o que é, pensa aí, Isa, depois a gente lapida lá no grupo, sabe? Manda lá no grupo, então, o título do que vai ser, e aí a gente começa a sugerir as pautas, então. Tá certo. Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acharam? Foi legal? Deixa eu dar o... Vamos continuar. Oi?